você. É aqui, ó. Essas duas carinhas. Aproveitar que não tem ninguém. Mas calma. Aí. Você fecha a porta. Olá, Rolf. Olá, Rodrigo. Olá, boa noite, pessoal que está chegando. Está muito frio aí em Porto Alegre? Tá. E olha que eu tô pouco abrigado aí, mas acho que em Belo Horizonte também, não tá? Não tanto. Aqui em Belo Horizonte tem ondas de frio, né? O frio que É. chega aí do Polo Sul, vai chegando aqui já bem mais leve. Hoje eu estou com uma blusa mais leve, estou vendo que você está bem agasalhado, né? Não, Nós, nem tão bem assim, devia estar melhor agasalhado. Tá mas mais olha, frio eu do estou com inveja dessa biblioteca sua ao fundo aí, que está assim, é, muito. Isso aí atrás é só livro de família. Nossa, acho que você tem a maior biblioteca de direito de família Eu acho que né, sim. do Brasil, talvez até do mundo, porque você é um comprador de livros, assim, né? Você tem. Desde a época de estudante, né? Eu compro livro desde quando entrei na faculdade. Acho que É, hoje vai para mais de 5.000 livros. nossa, eu tenho aqui esse que está aqui atrás, que está muito próximo, é aqui no escritório em casa. Esse é o seu escritório em casa ou escritório. Esse é o escritório, né? Isso Tá, aqui é tá, a minha sala, é. Mas tem mais ah, livros no resto do escritório. Tem a tá. biblioteca ainda, né? Que nem cabe, né? Porque Mas grande parte dos aqui é livros só fica lá. família de sucessões, Sim. aqui no redor todo, né? Nossa, E tem invejável. sobre tudo, tem sobre tudo. É. Bom, mas, Rolf, muito legal eu estava muito curioso, ansioso, instigado da gente conversar. Mal começou, nós já temos aí 250 pessoas. Isso foi inédito, nunca vi alguém chegar tanto assim. Isso tudo para ver você falar. Não, E acho que vai não. ser uma conversa muito boa. E eu estou numa expectativa, e né, primeiro todo mundo conhece o Rolf Madaleno, que eu vou falar, não o currículo dele, que todo mundo conhece, mas assim, quero dizer da minha admiração pelo Rolf, que é um grande advogado, um dos maiores advogados do Brasil, né? E que advoga há tanto tempo, né, no direito de família, e é um criador de teses, né? Nós advogados é que vamos inventando moda, né? Inventando tese. O Rolf, ele é um dos grandes inventores de muitas teses, né? Porque quando a gente se depara com o justo e o legal, que nem sempre são coincidentes, né? Nós temos o desafio de desenvolver uma tese, o Rolf faz isso. E foi assim com a questão da fraude no direito de família, né? Que é o assunto de hoje, é um assunto da maior importância. E eu estava aqui exatamente, Rolf, lendo o seu livro, né? O seu livro, ótimo livro, Manual de Direito de Família, né? Que eu me inspirei muito para escrever o meu. Né? E aqui na página 279 você fala uma coisa que eu quero, a partir daí, começar a nossa conversa. Né? Você diz assim: os cônjuges nunca tiveram a salvo da fraude ou do engodo em qualquer regime de mutabilidade, no sistema da imutabilidade. Você fala aqui da imutabilidade, mas eu diria mutabilidade, mas eu queria falar do direito de família em geral, né? Que, estendendo isso, que o direito de família nunca esteve a salvo disso. E isso nunca teve previsão legal, até por causa do resquício do sistema patriarcal, e você foi o primeiro a falar disso, né? Foi o primeiro, né? Acho que nós já conhecemos os casos dos quais você trabalhou, mas isso foi uma grande contribuição para o direito de família. Acho que você vai passar para a história, né? Como aquele que inventou isso, né? Assim, acho que cada um de nós temos algumas coisas que nós gostamos especialmente, assim como eu com psicanálise. Eu não vou falar que você inventou a fraude, porque vai pegar muito mal, mas você inventou a teoria do combate à fraude, né? Então, assim, eu queria só que você falasse assim, como surgiu isso, e depois a gente trazer isso até o Código Civil, depois o Código de Processo Civil, e, enfim, é uma conversa para ir fluindo por aí, mas é da maior importância, porque com a psicanálise, né, eu não consigo pensar o direito sem ser pela psicanálise, o ser humano é assim, né? E por isso que existe o direito, por isso que existe a lei, para colocar limite em quem não tem. E você descobriu uma forma de colocar esse limite, assim, né? De como tirar isso, como
proteger, né? Essa é uma função nossa dos advogados. Mas como é que foi que começou tudo isso? Eu acho que é importante para as pessoas que não conhecem ainda saber um pouco da história disso. Enfim, tens a palavra, Rolf. Vamos Muito começar um obrigado. bate-papo por aí. Obrigado. Antes eu queria dizer da nossa amizade, que é um prazer enorme poder estar nessa live contigo aqui, porque nós nos conhecemos há bastante tempo e temos essa admiração recíproca. E eu fico muito contente e não podia deixar de registrar esse fato e também de registrar o teu livro maravilhoso que foi lançado agora, O Direito das Famílias, pela GEI Forense, e que efetivamente é um livro excepcional. Eu recebi ele ontem e já devorei a quase totalidade do teu livro. E e também quero registrar que encontrei lá situações a respeito da fraude que tu também escreve com muita maestria e que é um dado importante, é inevitável, né? A fraude, ela existe desde sempre, só que de uma grande diferença, ou seja, eu comecei, porque tenho 41 anos de advocacia exclusiva na área de família e sucessões, e sempre advoguei, e advoguei intensamente. E essa era uma preocupação existente lá no início, já desde quando eu me formei em 78, mas evidentemente que estas coisas não fluíam como fluem agora, porque o Código Civil de 1916, que era o código que eu iniciei, ele estabelecia no artigo 20, com toda a clareza, que jamais se podia confundir a pessoa jurídica da sociedade com a pessoa física dos sócios. E no momento em que tem um dispositivo que diz que as coisas não se misturam, elas não se misturam para as pessoas boas, elas não se misturam para quem tem boa fé, elas não se misturam para os inocentes, para os incautos, mas elas se misturam para os mais espertos, pelo menos os que se acham. E de bastante espertos, o Brasil está cheio. Cada vez a gente vê mais, inclusive agora em tempos de pandemia, como tem falcatrua rodando por aí e a todos os dias tem mais gente que faz falcatrua ou que faz fraude do que gente, infelizmente, falecendo de coronavírus, porque é impressionante, né? As notícias meio que se equiparam. E aí o que aconteceu lá na época do Código de 1916? Era corrente, os escritórios vinham essas preocupações e os maridos, em regra, eles usavam a pessoa jurídica para transportar os bens da pessoa física para dentro da sociedade ou já adquirir os bens em nome das próprias sociedades. De sorte que quando as mulheres, que já não tinham muita coisa, porque eram donas de casa, queriam se separar, tinham dificuldade de alimentos e tinham quase que suas meações esvaziadas por esses expedientes baratos, mas muito eficientes, porque uma simples alteração contratual esvaziava o patrimônio das pessoas e eles, fraudadores, se jactavam. Isso que era o mais impressionante, porque viviam numa redoma de proteção do artigo 20 do Código Civil de 16. E riam da nossa cara, riam, acredite se quiser, Rodrigo, riam dos juízes, porque os juízes eram escravos do artigo 20 do Código Civil de 1916. Eu escutei isso numa sustentação oral de um desembargador que me fez quase que ir às lágrimas, porque ele, incapaz de compreender as barbas dele, que a fraude se dava por um simples instrumento de alteração contratual, onde o dono, sócio majoritário, saía às vésperas do divórcio, e isso não significava nada. E eles eram impotentes para isso. Então, é impressionante. Não, desculpa. É impressionante é que eles não viam, porque pensar o direito mais profundamente, né, nós não podemos esquecer que a pessoa jurídica é uma criação, é uma ficção, né, para alguns determinados, que depois serve para o bem, mas ela acabou servindo para o mal. Né? Desculpa interromper seu raciocínio. Não, por favor, me interrompe sempre. É sempre bem-vindo. Não, e vingava muito mais para o mal. E aí o que eu falava desse desembargador que, então, quando eu levei pela primeira vez, que foi o nascedouro da teoria da desconsideração, ou teoria da desregar,
que significa desconsideração na língua inglesa. Quando eu levei isso por empréstimo de outros ramos do direito tributário, direito trabalhista, se entendia que também se aplicava, depois se descobriu que não era bem assim, mas por empréstimo dos outros ramos, depois do Código do Consumidor, é que eu levei, então, a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica, que é exatamente o que o CPC de 2015 consagrou. Eu sempre digo, Rodrigo, eu me sinto homenageado pelo CPC de 2015, se faço a comparação dessa audiência lá que eu fiz, dessa sustentação oral que eu fiz no tribunal na década de 80 ou de 90, porque é a diferença da água e do vinho, porque quando o desembargador ouviu minha sustentação oral, ele quase que me agrediu, porque me disse que eu trazia estrangeirismos para dentro daquele tribunal e me disse textualmente se eu não conhecia o artigo 20 do Código Civil de 1916, ou seja, me criou um trauma, que até hoje eu não me livrei desse trauma, desse artigo 20, que não foi representado, por sorte, no Código Civil de 2002. Pois é, e ainda bem que nós, advogados, nós temos que ter coragem, né? O advogado ele tem que ser corajoso, criativo, inventivo, né? E foi aí que você foi inventivo, e que depois isso melhorou muito com o Código Civil, né? Que foi lá no artigo 50, né? Se não me engano, é artigo 50. Foi o primeiro passo, que melhorou. E isso é engraçado, é interessante como é que o pensamento jurídico, como é que ele vai mudando e transmutando, né? E acho que isso, o Código Civil entrou em vigor em 2003, foi trabalhado nas décadas anteriores, né? Mas aí o IBDFAN já existia, e eu acredito que tem muita influência sua nesse artigo, né? Por mais que você não saiba, porque é assim que o pensamento jurídico vai formando, vai se espalhando, né? E aí ele vira jurisprudência, ele vira lei, como virou. Então, assim, essa questão nós devemos muito a você. Se você não tivesse inventado, talvez mais para frente, hoje, alguém falasse, mas foi você quem falou isso, né? E o mérito é seu. Mas muito importante pontuar isso, porque a história do direito de família, ela está ligada ao IBDFAN e a essas pessoas, né? E você é uma dessas pessoas. Então, muito importante a gente estar lembrando disso, mas importante lembrar também, porque como aqui hoje nós não temos muito tempo, porque esse assunto da fraude dá horas de conversa, né? Principalmente com você. Mas a gente podia organizar o raciocínio pensando assim, que nós temos a fraude na partilha, né? E também a fraude, porque a gente podia achar um tempinho para falar sobre a fraude nos alimentos também. De uma certa forma está tudo ligado, né? Mas como é que nós vamos falar isso? Mas primeiro veio na questão da partilha e depois na evolução do seu pensamento, e aí isso foi ficando mais fácil, né? Eu acho que a fraude ela tem penetração em todos os segmentos do direito, em especial do direito de família. A gente falou de uma modalidade de fraude, que é o uso indevido ou abusivo da personalidade jurídica. Mas eu sempre digo, nem é a mais frequente, nem é a mais usada, porque antes da pessoa jurídica, as pessoas fraudam através da pessoa física, que são as interpostas pessoas, que alguns chamam de laranja, mas laranja é o bobo inútil que não sabe que está sendo usado. Então, essa é a diferença. Nem toda interposta pessoa é um laranja. Eu até nem chamo de laranja, chamo de cítricos, porque tem várias modalidades de laranjas. Mas os laranjas são os bobos úteis que não sabem que estão sendo usados. E o interposto ou a interposta pessoa é aquele que estabelece um concílio fraudes com o fraudador. Ou seja, os dois têm conhecimento e simulam situações inúmeras ou diversas. Então, eu registro primeiro duas situações. Eu posso fraudar pela pessoa jurídica, como uma interposta pessoa jurídica, ou posso fraudar através de uma interposta pessoa física, que tem o mesmo efeito e que, no meu modo de entender, se aplica os mesmos dispositivos do CPC da desconsideração da pessoa física ou da pessoa jurídica. Mas se fala pouco da desconsideração da pessoa física por desconhecimento. E isso é muito simples de entender. Imagina que eu tenho hoje uma nova companheira que em nome dela eu titulo os bens que deveriam garantir a pensão alimentícia do meu filho do primeiro casamento e eu não tenho nada em meu nome, tudo está em nome da minha companheira e com ela eu tenho um contrato de gaveta onde eu simulei um regime de separação de bens para que os bens dela não possam ser atacados.
eu estou fraudando os alimentos do meu filho, estou fraudando lá o direito eventual de meação da minha mulher, porque eu transferi para o patrimônio da companheira as coisas que eu tenho, e aí isso é uma forma simples de fraudar, mas nós precisaríamos, eu acho que umas 15 lives dessas para poder, então, colocar em pauta todas as formas de fraude. Agora, é impressionante como as pessoas que fraudam acham isso natural, né? Nós estamos falando aqui de maridos que passam a mulher para trás, porque ainda estamos num resquício de um sistema patriarcal, mas claro que isso é do ser humano, mas os maridos acham mais isso, fazem isso mais facilmente, sem culpa nenhuma, né? Maridos passam mulheres para trás assim, sem culpa alguma, achando sempre com o discurso de que eu que trabalhei. Então, na cabeça dessas pessoas que fazem isso, ele nem está sendo injusto, né? Porque foi ele que trabalhou. E aí entra de novo aquela questão que nós demos alguns passos adiante, que foi com a pensão compensatória, que é porque quando ele faz isso, ele não está reconhecendo esse conteúdo econômico do trabalho doméstico, né? Porque ter filho e criar filho não tem valor nenhum para essas pessoas, né? E esquecem que as mulheres têm um déficit profissional em razão da maternidade que nós homens não temos. Então, o critério de justo, né? Por isso que assim, o justo é relativo. Então, os maridos que fazem isso é muito impressionante, porque eles fazem isso sem dor na consciência nenhuma, né? Então, isso é muito mais comum do que imagina. Não sei se você, na sua clínica aí, a clínica do direito, né? Porque o escritório de advocacia não deixa de ser uma clínica do direito, se você observa isso dos seus clientes também, que seja de um lado, do outro, mas isso é o que eu observo, que fazem isso com a maior naturalidade, né? Impressionante, assim, como é o ser humano, né? É que eles não valorizam o trabalho da esposa, da mulher, especialmente quando ela não trabalhava fora e tinha dedicação integral à casa e à família. Arrumar a cama todos os dias de manhã não significa nada, não representa nada. Importante na família seria o pai que compra as coisas, que viaja para a Disneylândia, que traz as coisas que têm alguma representação econômica, o carinho, a atenção, o deslevo, tudo aquilo que a mãe faz, tudo aquilo no dia seguinte tem que ser refeito. Quer dizer, isso não tem valor nenhum. Para ele, que acha que isso é normal, né? Que o dinheiro é dele, que é ganancioso e egoísta. Mas isso é da condição humana. Eu até acho que ele faz isso muito mais pelo ressentimento, porque foi deixado, porque geralmente as pessoas egoístas, elas são deixadas no curso do casamento porque elas não oferecem nada, porque tudo que elas têm, elas querem para elas. E aí, então, às vezes, as pessoas se cansam dessas relações sem produtividade nenhuma. E agora viceja muito mais os relacionamentos de regimes de separação de bens. De novo, com um discurso egoísta de que muitos desses matrimônios novos, as pessoas, porque têm empresas e sociedades, então trazem a desculpa de que os protocolos familiares das sociedades de família são constituídas, não podem ter casamentos de comunidade de bens. E aí, então, cada vez mais nós nos aproximamos, e isso é uma opinião minha, para uma situação em que nós não teremos mais regime de bens, porque os regimes de bens, com a finalidade que eles tinham, elas vão sendo alteradas, e isso é uma modificação meio que aparece meio que invisível para nós, mas é uma coisa que a gente pode prestar atenção e observar. Quando a mulher não trabalhava, o regime era de comunhão universal. Depois que tivemos o divórcio e os casamentos não eram para toda a vida, o regime foi de comunhão parcial. Só é comum que os dois adquirem. Agora, a maioria dos regimes são de separação de bens, que também, então, atende aos reflexos da sociedade que vai mudando. Acho que nós estamos nos desviando da fraude. Hein? Sim, não, pois é, mas é interessante falar do direito de família do futuro, né? Que é essa previsão e essa visão. E aí, só para ainda no desvio da fraude, né? Para fraudar um pouco. Fraudando as pessoas. Também acho que vai desaparecer a expressão guarda, né? Porque é guarda de filhos, né? Porque guarda é de objeto, mas isso. Então, são esses ranços. Então, é bom, interessante pensar nesse direito de família do futuro, mas agora também isso que você falou, lembra muito, nós estamos na pandemia, né? Aquilo que não é valorizado, talvez, quem sabe a pandemia faça alguns maridos pensarem se eles estiverem fazendo o trabalho doméstico, como todos nós estamos fazendo, né? E que é uma coisa... Um pouco mais, né?
Mas vamos voltar para a fraude, né? Não vamos desviar da fraude, né? Porque Então, senão eu vou me lembrar um evento lá em Fortaleza da nossa querida e saudosa, é, agora me faltou, a Ângela a Ângela, Silveira, que isso, faleceu. falecida. E aí a Ângela fez a apresentação, eu ia falar sobre fraude, mas ela fez tantos elogios à minha pessoa que quando eu comecei a falar de fraude, eu acabei dizendo, olha, do que vocês ouviram aí, vocês vão chegar à conclusão que a fraude sou eu mesmo. Então, eu acho que nós não podemos nos desviar, senão vão ficar com essa impressão em relação a nós, né, que nós somos a fraude. E antes da gente voltar para a fraude, um parêntese. Para quem não conhece o Rolf, eu conheço na intimidade, né? Ele tem um humor refinadíssimo, né? Muito bom. Eu ressinto muito não conviver mais com você. Numa conversa, uma sentada assim com o Rolf, a gente morre de rir. Ele com essa cara de sério, mas ele mata a gente de rir. Ele tem um humor refinadíssimo e essa é uma das qualidades, né? O humor, de novo na psicanálise, o humor salva a gente, né? Podemos perder tudo, menos o humor, né? Então, mas vamos voltar para a fraude, né? Então, aí veio, então, o Código Civil, o artigo 50, o Código de Processo Civil 2015, que aí já melhorou, que foi o CPC foi no artigo, eu não me lembro o nome. 136, se não me engano, né? Aliás, eu estou com o CPC aqui, vou só ler para as pessoas acompanharem o raciocínio, né? A 134. O incidente, 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, né? E aí vem, parágrafo primeiro, o pedido de desconsideração, personalidade jurídica, observará os pressupostos, etc, etc. Então, o CPC, ele deu, o Código Civil já tinha dado uma abertura, né, nessa coisa que era muito mais doutrinária, da doutrina do Rolf, e isso vem se consolidando, e a doutrina do Rolf virou jurisprudência depois, né? E aí depois o CPC. Mas ainda tem uma dificuldade, né? Nós ainda encontramos algumas dificuldades na prática como advogado, nós dois somos advogados militantes, né? E, por exemplo, quando nós vamos fazer, dificilmente a gente consegue quebrar o sigilo bancário, o sigilo de uma empresa. Nós precisamos saber quanto é que tem no banco, o juiz manda, mas que está em nome da empresa, dificilmente o juiz faz isso, né? E aí é que mora o perigo, né? Dificilmente a gente consegue quebrar isso. Então, como é que vocês fazem isso? Porque tem algumas características de cada estado, né? Assim, os juízes aí, só antes da gente falar propriamente da fraude, eles facilitam, eles quebram o sigilo bancário da empresa, pelo menos quando é limitada. Quando é SA é mais difícil, mas quando é limitada, como é que é o funcionamento? Como é que é essa prática aí, Rolf? Vamos falar um pouco dessa prática, de como fazer isso. É que geralmente quem usa a personalidade, a pessoa jurídica para fraudar é o cidadão que é geralmente o sócio majoritário ou que tem a maioria das cotas da sociedade, que é uma empresa familiar, né? Então, esse é o volume maior de fraudes que se encontra. Porque ele tem esse jogo, ele tem esse poder e ele, com muita facilidade, usa os artifícios que existem para fraudar. Ele reduz a participação dele, ele coloca outro sócio, ele constitui uma nova sociedade, ele faz uma empresa espelho, tem mil maneiras de fraudar. E traz os bens do casamento para dentro da sociedade, ou tira da sociedade e joga para outra empresa, tem todos os jeitos para fazer isso. E aí, quando se tratam de sociedades em que majoritariamente o capital é do fraudador, daquele que está fazendo o processo de divórcio, os juízes aqui no Rio Grande do Sul hoje já têm maior abertura para a quebra do sigilo bancário, sigilo fiscal, todo tipo de sigilo. E isso é fundamental, é bom que se diga. Fraude não se prova por cláusula contratual. Os contratos que simulam situações que aparentam ser verdadeiros têm esse nome porque estão simulando algo que não é verdade, mas não tem nenhuma cláusula que designe, que informe que isso é uma simulação. Só se prova a fraude através de um somatório de indícios. E os indícios são fundamentais para que se chegue à presunção. Então, a ordem é esta. Inclusive, nós conseguimos provar a existência e a ocorrência de uma fraude
pela soma dos indícios. E então é importante que os juízes sejam muito colaborativos para que se pesquise a evidência de uma fraude, porque ela não vai aparecer senão pela via indireta da soma dos indícios. Então, um exemplo muito claro para isso é no caso de um empresário que, por exemplo, saiu da sociedade, botou um testa de ferro, alguém no lugar dele, mas continua atuando na sociedade e não tem mais nem contas bancárias, etc. e tal, porque terceiros estão ajudando ele a maquiar essa encenação toda, é importante que o juiz faça as diligências que a gente tem que começar a buscar para caracterizar a fraude. Então, primeira coisa, se quebra o sigilo bancário. Ainda que não esteja em nome a conta, ainda que não esteja em nome do fraudador propriamente dito, ou que esteja em nome da sociedade. Porque o que se descobre é que eles geralmente continuam usando aquela conta através de uma procuração. E aí, se eu não faço a quebra do sigilo bancário, eu jamais vou chegar a esta prova, né? Então, a quebra do sigilo bancário é importante, a quebra do sigilo fiscal, fundamental, a quebra de todo e qualquer sigilo se faz absolutamente necessário. Os juízes precisam compreender que eles estão protegendo um direito que, às vezes, é muito mais relevante do que esta preocupação ética em relação a quem abusa do véu societário para causar um dano para um outro. Uso o exemplo dos alimentos, né? Ou seja, como é que eu vou executar os alimentos se o juiz protege o devedor, o devedor que se esconde atrás de uma sociedade empresária para não pagar os alimentos e o juiz não quebra o sigilo bancário? Sem a ajuda do judiciário, nós nunca vamos somar indícios, né? E isso é fundamental. Aí tem que ter a credibilidade e saber que um processo de família, que é um processo em segredo de justiça, ele vai ficar lá restrito ao conhecimento das partes e não vai se espalhar, não há nenhum prejuízo que possa, de alguma forma, criar um dano para o devedor, fraudador. O Brasil todo sabe que o direito de família no Rio Grande do Sul, né, foi assim, o meio paraíso do direito de família, porque aí tem câmaras especializadas, 2 câmaras especializadas, que desenvolveu muita jurisprudência e foi fazendo esse entendimento mais avançado, né? Assim, tanto desembargadores com uma leitura mais contemporânea do direito e de ver isso, porque o direito, a gente não pode esquecer nunca que o direito tem que proteger a essência, muito mais a essência do que a formalidade que o cerca, né? Mas nem todos os juízes têm coragem. Então, aí no Rio Grande do Sul, eu acho que vocês chegam primeiro, né? O direito de família, a jurisprudência, acho que ela evolui primeiro do que no restante do Brasil, né? Eu até queria fazer um registro que eu acho que é importante e é uma homenagem que eu faço à nossa vice-presidente do IBDFAM, porque quando ela era desembargadora nas câmaras de família aqui, ela foi uma das primeiras, se não a primeira, a acolher, logo que eu lancei o livro da Desregar, ainda na primeira versão, ela foi uma das primeiras a acatar a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de família e criar a jurisprudência que foi pioneira no estado do Rio Grande do Sul por conta da Câmara da doutora Maria Berenice, que, né, acolheu a desconsideração, mas tem que ter coragem. Lá na década de 90, muito mais do que hoje. Hoje é fácil fazer a quebra dos sistemas bancários porque tem um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas no passado era extremamente difícil, porque diziam que envolvia a sociedade, sócios, e aí tinham conglomerados de outras sociedades, e tudo isso dificultava extremamente. E agora é completamente diferente do que foi no... E a sociedade, né? Porque o ser humano funciona mais ou menos assim, ele acha normal, põe que é justo, independente do legal, e vai arrumando, criando mecanismos, né, para fazer isso. Isso vai também, a gente pode até dar um passo adiante na questão da sucessão hereditária, né? Como é que quando as pessoas fazem planejamento sucessório, e todos nós que somos advogados já ouvimos muitas consultas. Como é que eu faço para não dar o dinheiro, não dar herança para um filho que eu descobri fora do casamento ontem, né? Aquele filho já não teve o pai durante a vida e depois vai ser retirado dele o patrimônio desse pai, desse genitor, né? Que esse aí é genitor, não é pai, porque um pai não faz uma coisa dessa. Tem diferença entre genitor e pai. Então, estão sempre assim. E aí vem a criação desses mecanismos, né? No planejamento sucessório, da criação de holdings,
a criação de... que também é uma forma, e é preciso prestar muita atenção até que ponto isso serve para isto, né, Rolf? Mas eu acho que na maioria dos casamentos, Rodrigo, hoje o que a gente vê é que, aliás, isso significa uma alteração do regime de bens, inclusive. E as pessoas não se dão conta disso. Porque o que elas fazem? Elas constituem uma holding familiar, que é uma holding imobiliária, que eles transferem todos os bens do casamento para essa holding, e aí então as cotas são divididas de maneira desproporcional. Às vezes o homem com maior participação, às vezes uma sogra que também ingressa nessa sociedade por uma desculpa qualquer, às vezes os filhos que depois então transferem para o pai ou devolvem para o pai ou deixam que o pai seja o administrador isolado, e as holdings familiares são um prato cheio para fraudar. Eu tenho agora mesmo um processo em andamento que diz isso, ou seja, a mulher ficou com 30% da participação societária e ela deveria ter 50%. Mas a sogra tem mais do que ela. A sogra e o marido têm 70% da sociedade. Isso é fraude ao regime de bens. Ele nem poderia fazer isso. Né? E esse encontro... Sim, esse encontro do direito de família, encontro ou desencontro do direito de família com o direito societário, né, é uma questão que precisamos pensar mais, evoluir mais. Você já deu grande espaço, mas nós temos alguns desafios pela frente ainda, que é essa questão da holding, né? E outra, pior ainda, as offshores, né? Com as offshores, então, é um prato cheio para poder fraudar, né? Eu não sei que se você já conseguiu salvar alguma coisa, né? Pegou em algum processo que tinha offshore, se você conseguiu pôr a mão nesse patrimônio que estava escondido numa offshore. Você já teve a oportunidade disso? Tem algum caso para contar para a gente disso, Rolf? Já faz muito tempo, eu já faz muito tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, por conta da proximidade com o Uruguai e a Argentina, e o Uruguai era um grande produtor de offshore. As pessoas, então, usavam o Uruguai, faziam lá no Uruguai as offshore, que então tinham propriedades no Brasil. E era tão volumosa a utilização da offshore que tudo que era empresário tinha uma offshore. E ele era o procurador aqui. Quando essa teoria da desconsideração ficou mais evidente, aí então essa situação das offshore perdeu muito o embalo e a credibilidade que elas tinham aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu não vejo mais, porque antes havia uma profusão de offshore. Mas em alguns casos, e esse que é bastante antigo, o juiz desconsiderou a existência da offshore e considerou que os bens pertenciam àqueles que a empresa offshore era proprietária e que ele, marido, era o procurador. Quem é que pode acreditar numa coisa dessas? Eu acho isso um absurdo. É tão flagrante, é tão abusivo, é constrangedor. Eu acho que quem apresenta uma situação dessas que é evidente, patente, que é uma fraude, porque o que acontece? Eu acho que é bom que se diga aqui, Rodrigo, que quando as pessoas fraudam, tem algumas características que são próprias da fraude, porque elas se sentem muito confortáveis e, normalmente, elas não transferem o bem que venderam às vésperas do casamento. Já começa por aí. Por que eu vou vender uma empresa minha, que é o que me rende, que é o que me manteve durante toda a minha existência, que tem lucratividade, e aí eu vendo? Eu vendo e viro empregado da minha própria empresa. Isso eles fazem. Quer dizer, é um deboche. Aí, então, eu vendo o meu apartamento, mas não saio do meu apartamento de quem comprou, não ocupa o apartamento que ele comprou. E isso é outro deboche. Aí, o que eles nos apresentam? Os contratos. Porque nós temos que acreditar nos contratos, porque os contratos mentem a realidade. Por isso que não tem como buscar no contrato, a fraude tem que buscar por detrás dos bastidores, tem que buscar esses indícios. A pessoa que vendeu o apartamento entregou, a pessoa que comprou o apartamento pagou, o dinheiro saiu de uma conta e ficou na conta do comprador, ou sequer saiu esse dinheiro. Então, a gente, se vai atrás dessas evidências, acaba descobrindo que tudo é uma montagem, uma grande encenação. Pois é, outra grande encenação, né, que é, na verdade, um deboche, indo para o lado dos alimentos, é aquele que deveria pagar alimentos que apresenta para diminuir, apresenta no processo que a retirada dele, da empresa, é de R$4.000, por exemplo. Mas só o condomínio do apartamento dele é R$3.000, né? Mas está lá no documento que é R$4.000. Isso é ridículo, né? Eu acho que os juízes não engolem mais isso, mas é muito comum, né, que isso
que isso aconteça, né? Inclusive por orientação errada, equivocada dos contadores. Os contadores antigos diziam, não, põe lá isso, mas isso, na verdade, não tem sentido. Isso é um deboche com a justiça, né? Porque é óbvio que não é. Né? Então, isso é uma fraude evidente. Né? Acho que isso aí, um juiz até não precisa ter tanta coragem para poder detectar isso aí, né? Porque, afinal de contas, dos alimentos, nós desenvolvemos também a teoria dos sinais exteriores de riqueza, né? Que derruba. Aí é até mais fácil. Na questão dos alimentos, Rolf, eu acho que é mais fácil derrubar isso, porque nós podemos buscar nos sinais exteriores de riqueza. Agora, na partilha, e os alimentos é mais rápido, é um processo mais rápido. Na partilha, que é um verdadeiro calvário, como você usa essa expressão que é sua, o calvário da execução dos alimentos, né? Seja, vamos dar crédito ao autor, o calvário da execução dos alimentos, mas o calvário de verdade, eu acho que é na partilha de bens, porque são muitos mecanismos para fraudar, para esconder, para escamotear. Né? Uma partilha de bens, gente, assim como inventário, que também pode ter isso, mas estamos falando aqui especificamente na partilha de bens, eu não sei como é que é aí no Rio Grande do Sul, como é que é outra realidade no Brasil, mas aqui dura 20, 30 anos uma partilha de bens, assim. Como é que é essa realidade aí, Rolf? Acho que não demora tanto assim, mas é um processo demorado. Mas nós estamos falando assim de algumas hipóteses. Eu me lembrei, enquanto tu falava, Rodrigo, da renúncia de uma herança. Essa é uma forma de fraudar também, né? De fraudar direitos de terceiros, de créditos de terceiros. E aí o Código Civil, lá no artigo 1813, tem o mecanismo de defesa. Diz que os credores podem tomar a herança até o montante do crédito deles no lugar daquele que renunciou. Mas olha quanta gente renuncia a herança para fraudar o crédito dos seus credores. Ou, às vezes, até por outros motivos. E aí, então, o Código Civil tem alguns mecanismos, e eu me lembro de mais um, que é o artigo 1802 do Código Civil, parágrafo único, que esse eu acho interessante. Lembra que eu falei da desconsideração da pessoa física, recorda? Sim. Não tem artigo 50 do Código Civil que trata disso, não tem artigo 133 e seguinte do CPC que tratam da desconsideração da pessoa física. Mas tem esse, o 1802, parágrafo único, que diz o seguinte, que é um código que é o artigo que trata do testamento. E ele diz o seguinte, para aquela ideia de que não se pode beneficiar a amante, a concubina, né, nem pela via simulada. Então, esse artigo é para isso. Olha, eu não posso beneficiar a concubina entregando algum bem do casamento, porque isso é proibido. Aí diz o artigo, se figurar como beneficiário cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou colateral, presume-se que é a fraude. Esse é o segredo de tudo. É a presunção. Esta é uma presunção legal, diferente das presunções, das outras presunções, das presunções fáticas. Essa é uma presunção legal. O ponto de partida é a presunção legal. Né? Onde houver presunção de fraude, e essa é uma presunção prevista na lei, quando tem um familiar. Então, todos os contratos onde já aparece um desses familiares, o próprio artigo 1802 já presume legalmente que é fraude. E esse é um ganho para a vítima da fraude. Porque um contrato, por exemplo, de mútuo, onde o marido estaria buscando um empréstimo que ele quer descontar do casamento. Se o contratante do outro lado é um parente desses que estão aí no artigo 1802, já existe uma presunção de que é fraude. E aí inverte o ônus da prova. Pergunto para a gente de vez em quando aí, como é que se prova fraude? Pela presunção. Só pelo fato de constar do outro lado um parente, um pai, um irmão, um sobrinho ou um cônjuge, já há presunção de fraude. E aí o outro é que tem que provar que aquele empréstimo, que aquele mútuo é verdadeiro. Né? Se eu vendo um bem do casamento para esse parente, já há presunção legal do artigo 1802 de que esse terceiro, pessoa física, é uma interposta pessoa física e inverte o ônus da prova. É ele, de novo, que tem que provar. Isso é interessante, Rolf, que é uma evolução do pensamento, assim como foi com o direito do consumidor, que inverteu o ônus da prova, né, no Código do Consumidor. Né, eu acho que essa é uma tendência, né, do direito de família, que vai buscando,
em outros elementos, né, que isso está lá na questão do direito sucessório, assim como eu me lembro que antes do código, nesse novo Código Civil, aparecia um elemento novo no direito de família por influência do direito das sucessões, que foi a indignidade alimentar, né? A indignidade para não receber herança, a indignidade alimentar, foi muito de influência. E acho que esse é um passo adiante que nós estamos dando, muito bem lembrado por você, como é que fica, né? Como é que nós vamos apurando, depurando, porque essas fraudes são evidentes. E eu acho que até o juiz vê isso, mas o juiz também, como é que ele pode? Ele precisa de dar uma decisão calçada, né, em alguma prova. Como é que o juiz vai, por mais boa vontade que ele tem, às vezes ele não consegue dar. Mas a partir do momento que a gente começa a falar de presunção, acho que nós temos um caminho aí, né? Muito bem lembrado disso, Rolfo. E de presunção fática e de presunção legal, porque a diferença da presunção legal é que ela tem valor. Vou usar um outro exemplo. A presunção da paternidade pela recusa é absoluta. É 100%, ela vale mais que o próprio exame de DNA. Eu prefiro ser pai do exame de DNA do que da presunção, porque a minha dúvida seria de 99,99% e a presunção é 100%. Por quê? Porque é aplicada. Né? Então, é o mesmo exemplo. Quando houver presunção legal, o juiz tem aí o fundamento de lei para aplicar a desconsideração da pessoa física, através da presunção. Né? Nesses exemplos aí de casos que a gente citou, né? De contratos envolvendo parentes, né? Empréstimo para um pai, empréstimo para a companheira, os bens em nome da companheira que tem lá um salário miserável ou não tem salário nenhum, e aí ela tem mais patrimônio do que o próprio companheiro, que era um rico empresário. Essas coisas são gritantes. E aí é que eu digo, inverte, porque as pessoas que estão envolvidas geralmente são pessoas de confiança. Porque esse é um risco. Eu tive uma vez um processo, Rodrigo, que eu acho bem interessante de contar. É rápido. O que acontece? Não, esses casos, assim, esses casos são muito importantes, porque a gente pensar a teoria a partir da prática é muito mais rico, né? Eu sempre falo que uma teoria só tem sentido pelos resultados práticos que ela dá. Então, você vai trazer a prova da teoria. Vamos lá. Não, olha só, porque para confiar em alguém precisa ser um parente, alguém muito próximo que eu possa confiar. Claro que esses parentes que a lei já presume que é fraude porque são parentes, são os que mais se prestam para servirem de testa de ferro. E num caso aí que eu tive, o cidadão estava se divorciando da minha cliente e ele tinha uma amante. E aí o que ele fez? Vésperas do casamento, e aí depois tem um efeito para isso, ele transferiu todos os bens, ou quase todos os bens, para a amante. E a amante só gostava dele porque ele tinha patrimônio. E aí, então, quando ela ficou titular de todo o patrimônio dele, a amante voltou para o marido. E ficou com os bens dele. Ele excedeu da confiança, entregou antes para a amante, achando que podia confiar na amante, e a amante deu um golpe nele. E ele, então, entrou no processo de separação que a amante estava iniciando, que depois desistiu, pedindo de volta os bens e confessando que havia fraudado a ameação da esposa dele. E aí eu precisava da quebra do sigilo do processo de família, que o juiz me concedeu. E aí, então, eu peguei a petição de confissão de que os bens ele havia desviado e que queria de volta. Mas isso é um caso raro de alguém que confiou muito na amante e que perdeu pelo excesso de confiança. De alegar a própria torpeza, né? E porque a amante devia estar apaixonado, né, com a amante, porque as paixões são muito perigosas, né? A paixão é quase incapacitante e ela acaba encontrando com o patrimônio, né? Porque no fundo o que manda é isso, né? Agora, o nosso tempo, nós não podemos nos estender muito, por incrível que pareça, nosso tempo já está. Nós temos pouco tempo e eu queria falar de um ponto prático mesmo, Rolf. Quer dizer, claro, você é livre para, se tiver alguma outra coisa para falar, vai falando, mas eu queria só puxar o fio da meada para saber, para você alegar e no aspecto prático, para que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão aqui, no aspecto prático, como se você está fazendo um divórcio. Porque com a modificação do CPC, isso ficou bastante simplificado. Eu acho até que no Rio Grande do Sul, por serem mais evoluídos nesse aspecto do direito de família, por ter câmbios, é mais fácil. Mas vocês fazem a desconsideração da personalidade jurídica em processo separado, no mesmo processo. Como é que é a prática disso? Quando você vai alegar isso, como é que você faz? Dá
Dá uma dica aí para as pessoas. Bom, existem duas formas. Eu, nos meus processos, já faço na própria inicial, envolvendo todos que precisam ser envolvidos, porque eu resolvo num processo só toda a situação. Mas pode ser feito num incidente, como está previsto lá no Código de Processo Civil. Aí o incidente suspende o processo principal e se resolve o incidente, chamando a lide, a sociedade ou os sócios, né? Ou um ou outro. Até nem acho que precisa chamar os dois. E a sociedade ou os sócios vão responder por essa situação da desconsideração da personalidade jurídica. É o procedimento usual, né, e bem melhor do que foi no passado, porque no passado a gente tinha que envolver todas as empresas e todos os sócios e era quase que impossível se declarar a desconsideração. Havia um protecionismo muito grande em relação aos fraudadores, né, o que agora está simplificado. Mas talvez a gente, usando assim um exemplo do direito sucessório, né, da questão da legítima, daquele pai que tem filhos fora do casamento e que não quer beneficiá-los com o patrimônio que ele quer que fique para os outros filhos. O que ele faz? Desde cedo, ele começa a alterar os contratos sociais para ingressar na empresa aquele filho preferido e ele deixa de fora o filho preterido. Isso é uma forma simples, documentada, legítima, lícita, mas que é imoral e é, afinal de contas, contra a lei, porque ele fraudou a legítima do outro filho, deixando o filho do casamento, vamos dizer assim, com a totalidade dos bens, ou com uma empresa que tem um valor muito mais significativo do que talvez tivesse os outros bens. Em direito de família, né, a gente sabe que cada caso é um caso. Em algumas situações, talvez seja melhor pelo incidente. Em outras situações, porque, por exemplo, eu quero ter o divórcio, porque, às vezes, se bem que pode ter duas sentenças, o juiz pode decretar o divórcio e continuar com a partilha de bens e outras coisas. Isso, na maioria dos estados, é mais travado. Aí no Rio Grande do Sul flui melhor, eu sei disso até pelas nossas conversas e tal. Agora, é que quando se faz assim, né, então cada caso é um caso, porque o divórcio, porque não pode, porque é interessante ter o divórcio, não se pode se fazer divórcio sem partilha, mas não pode fazer partilha sem divórcio, né? Então é importante que tenha o divórcio e dependendo do caso, incidente, aí é só no caso concreto mesmo para a gente avaliar o que é melhor, né? Assim, pode ser. Engraçado. No Brasil, a gente não pode fazer o divórcio, a partilha sem divórcio. Na Argentina, pode. Especialmente se o cônjuge está desviando os bens ou está mal administrando os bens. Aí eu faço só a partilha dos bens. Interessante isso. Não sabia disso. Isso é uma coisa para nós pensarmos no IBDFAN e talvez até fazer um projeto. Porque nem sempre a pessoa quer se divorciar. Às vezes ela só quer manter e preservar o patrimônio. Até não tem interesse no divórcio. Não tem que obrigar a pessoa a se divorciar. Meio que, digamos, congela a administração conjugal e ela fica na administração da ameação dela. Isso apesar de que quem está brigando pelo patrimônio ali, quem chega a brigar, é porque o casamento já acabou, né? Assim, mas pode ser que tenha algum motivo religioso, sei lá, mas assim, porque aqui nós temos essa premissa, quase um dogma, né? Na verdade, a lei diz isso, assim, não pode ter divórcio sem partilha, mas tem partilha sem divórcio. Não tinha pensado, não sabia que na Argentina era isso, era assim. E nós podemos pensar no IBDFAN, que é uma instituição político-científica sem fins lucrativos, e que nós estamos interessados em fazer evoluir o pensamento. E eu acho que isso seria uma evolução, né? Eu não tinha pensado nisso, aí já temos mais um plano aí para o IBDFAN. Que, aliás, quero aproveitar o parêntese e convidar aqueles que ainda não são associados ao IBDFAN, venham se juntar a nós para nos instigar e pensar coisas como essa. Eu não tinha pensado, assim como eu não tinha pensado quando nós nos reunimos lá, logo depois do IBDFAN, para fazer da fundação do IBDFAN, nos reunimos na cidade de Tiradentes para fazer alguns projetos de lei do IBDFAN, e quando nós fizemos a emenda, que hoje virou a Emenda Constitucional 66, que simplificou o sistema de divórcio no Brasil, eu pensava, como estou pensando agora, e você me alertou, bom, é possível, poderia ser possível fazer partilha sem divórcio. Naquela época eu pensava, mas como é que nós vamos viver sem separação judicial, né? E hoje isso já ficou uma coisa de museu, né? Se alguém disser que existe e tal. Ou seja, interessante como é que o pensamento vai evoluindo, né? Mas acho que essa é uma possibilidade. E é interessante porque quando havia a separação judicial,
as pessoas fraudavam por conta da separação judicial. De que maneira? Elas se separavam e aí então retornavam pela reconciliação, esvaziavam o patrimônio depois de reconciliado, o cônjuge feliz pela reconciliação, acatava essa transferência do patrimônio e aí então se desfazia de tudo na constância do casamento e voltava a se separar. Então, quando havia a separação judicial, havia o expediente fraudatório do retorno ao status quo, né, da reconciliação. E a reconciliação era uma grande armadilha para a fraude. E, aliás, no meu modo de pensar, o maior instrumento de fraude são os divórcios consensuais, que são muito simples. Eu não sei se nós vamos ter tempo para tudo, mas o divórcio consensual, uma maneira muito simples de fraudar é, olha, a esposa fica com um apartamento que vale R$600 mil e o marido fica com a empresa que contabilmente vale R$20 mil e ele ainda assume as dívidas da empresa. Bom, ele sempre teve que assumir as dívidas da empresa, que são dívidas da empresa, não são dívidas do casamento. Mas eles fazem de conta de que ele está fazendo um favor para a esposa, que pode ficar com o apartamento R$600 mil e ele com uma sociedade de R$20 mil, que ela nem ia querer porque nem sabe o que fazer com a empresa, porque ela é muito especial, muito particular, e ele sempre trabalhou nessa empresa. E aí, quando fazem a avaliação dos bens, descobre que a empresa vale R$2 milhões. Né? Esse é interessante. Hoje a gente que faz escritura de divórcio, né? Faz escritura de divórcio sem partilha de bens, ou faz a doação dos bens para os filhos e depois ele convence os filhos a darem para ele, pai, em usufruto vitalício. Todos os bens. Então, ele convence a esposa de que eles devem doar para os filhos os bens do casamento, nenhum deles fica com nada, eles dão para os filhos, pura e simplesmente, a esposa concorda, é abnegada, não quer ficar com patrimônio porque pensa no futuro dos filhos, é uma antecipação de herança, e depois, então, ela descobre, 2 dias depois, que ele voltou no cartório com os filhos, e os filhos, então, deram para ele em usufruto todos os bens que haviam recebido em doação, e usufruto vitalício, ou seja, ele ficou com 100% de tudo. E só para a gente, tem várias pessoas que fizeram muitos comentários muito interessantes, e uma delas é da querida Eliana Justo, né, que falou, usou essa expressão em fraudologia, né? Interessante, Eliana. Lembra, Rolf, só para a gente relaxar, a primeira vez nós fomos lá, que ele nos convidou, lá no começo do IBDFAN, nós fomos lá em Caxias do Sul, né? Não sei se você se lembra disso. E aí estamos aqui, 20 e tantos anos depois, falando de fraude, vem Eliana e fala de fraudologia. Gostei, Eliana, obrigado. Né? E por falar em fraude ainda, né? Tem muita gente pedindo para repetir, para fazer mais, mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de falar, e nosso tempo está quase acabando, né? É incrível como passa rápido. Você fala muito bem disso nesse livro, né? Que é da fraude na mudança do regime de bens. Muitas pessoas usam a mudança do regime de bens para fazer um outro pacto, que eu chamo de, acho que eu sou um autor que fala essa expressão pacto pós-nupcial, porque não deixa de ser, né? Você faz um pacto antenupcial, muda ali e faz um outro pacto. Portanto, é um pacto pós-nupcial. E aí a questão da fraude, ela se vincula naquilo que você fala muito bem no seu livro, que é do efeito ex tunc e o efeito ex nunc, né? Então, tem decisões contrárias uma à outra e tal. Eu só queria que você falasse, para arrematar a nossa live, Rolf, sobre essa questão. Assim, você acha que uma forma de garantir, ou pelo menos de diminuir a fraude na mudança do regime de bens, seria garantir que o efeito não seja retroativo? Porque tem muita gente que quer retroagir o regime. Não necessariamente. Eu uso o exemplo para as pessoas entenderem. Eu vivo em união estável, aí então prometo para minha esposa que vou casar. E aí faço um pacto antinupcial e ela fica feliz porque transforma a união estável em casamento, era o que ela queria. E aí então o pacto antinupcial é de separação de bens retroativo. Isso é uma fraude, porque tudo que nós tínhamos construído durante a união estável morreu pelo pacto antinupcial, porque os bens anteriores ficaram
no regime de separação de bens. Isso é uma fraude. Como é que eu interpreto isso? Eu relativizo a retroatividade. Eu digo que se for para acrescentar bens, então é retroativo. Se for para tirar bens, não pode retroagir. Exemplo, se eu sou casado em comunhão universal de bens e transformo em separação de bens, não pode retroagir. Tem que fazer a partilha dos bens que já existem até o dia da mudança do regime de bens. Mas se eu era casado em separação de bens e transformo em comunhão parcial, aí tem que retroagir. Ou se transforma em comunhão universal, tem que retroagir. Por quê? Porque acrescenta bens à ameação do outro. Então, essa é a interpretação que eu faço. Até pouco tempo, os tribunais diziam que todos os contratos retroagiam. Agora, o STJ tem adotado essa teoria de retroagem. Né? Então, sim, está mudando. Agora, esta fraude ela é até mais detectável, porque se você pode reivindicar do período anterior. Essa é até mais fácil de ser detectada. Né? Acho que não é tão difícil quanto essa da pessoa interposta, né? Eu acho essa mais fácil que as outras. No corpo da ação pede anulação desse contrato, pelos vícios de vontade, que ficam evidentes. Né? Uma pessoa apaixonada que concorda lá às vésperas do casamento em fazer um regime de bens e não se dá conta que está alterando o patrimônio que ela já possuía e perdendo, essa pessoa, evidentemente, que foi enganada, ludibriada, e vai conseguir anular esse contrato. Eu não sei se tem tempo, mas acho que não. Mas lá no futuro, em algum momento, nós temos que facilitar a questão das pessoas que foram fraudadas, através do que eu estou chamando aqui, não vai dar tempo para terminar, de inoponibilidade. Ou seja, determinadas fraudes, determinadas transferências não devem valer para o cônjuge que foi enganado. É mais ou menos como se a gente fizesse a separação entre a fraude de credores e a fraude de execução. O comportamento, o resultado processual é diferente. Quando a fraude é de uma execução que já existe, os bens são inoponíveis e voltam para o credor. Quando a fraude é feita ainda, quando não existe processo, eu tenho que fazer a anulação daquela fraude. E essa é a ideia básica, que lamentavelmente nós não teremos tempo, mas é que eu desenvolvo aqui. Se os bens forem de uma evidência da fraude, eu comparo a uma fraude de execução. Saíram escancaradamente do meu patrimônio. E se saíram escancaradamente do meu patrimônio, ela é oponível a todos aqueles que estão na posse daqueles bens. Principalmente se forem parentes, porque se forem parentes, esses já existe uma presunção de fraude. Então, são esses elementos que a gente tem que ir juntando para poder fazer um requerimento que me devolva o que tentaram me tirar. Não é difícil, só tem que usar os mecanismos certos, que talvez num outro dia a gente fale a respeito deles, para demonstrar para um julgador a evidência escancarada da ocorrência de uma fraude e que isso não pode prevalecer, porque senão não há justiça. Há uma completa e total e insuportável injustiça, como era no passado e que hoje não pode mais acontecer. Gente, nós vamos ter que encerrar, porque senão o Instagram vai nos encerrar. Tem muita gente perguntando aqui, Rolf, o nome do livro, que é o Manual de Direito de Família pela Forense, que o Rolf fala muito bem disso. Ele tem outros livros também que falam especificamente sobre a fraude. Onde é que você quer falar dos outros livros? Porque eu vejo nesse aqui, nesse manual, mas você tem outros que dissecam mais isso, né? Qual que é? Que é o Direito de Família, que está na 10ª edição, que tem 1.500 páginas, que aí, evidentemente, eu desenvolvo mais esse tema. Mas agora, na pandemia, eu estou escrevendo um livro sobre fraude no direito de família e no direito das sucessões. Por enquanto, nos dias que nós já estamos parados, eu já estou com 600 páginas. Nossa, e não estou nem no começo. Pois é, mas e é interessante, a fraude, ela continua não sendo fácil de ser detectada, mas se nós formos olhar para trás, 20 anos atrás, né, nessa evolução, ela já ganhou um espaço maior e eu acho que a tendência é de que ela seja cada vez mais possível de ser detectada, né? Mesmo, e a gente não pode esquecer nunca, e nós advogados todos sabemos que quem ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito, né? E tem alguma coisa que importante, aí de novo, a psicanálise em cena, né? Que é assim, interessante como que a maioria dessas fraudes são feitas por homens, por maridos, né? Raramente as mulheres fraudam, né?
E eu acho que as mulheres estão mais preocupadas com o amor. E nós temos que nós temos que aprender com as mulheres sobre o amor, e as mulheres têm que aprender com os homens sobre negócios, né? O resumo. E se não tivessem as mulheres, não existiria a fraude, porque os homens não estariam aí se corroendo atrás de um patrimônio para apresentar condições especiais que não valem nada quando não se tem o que as mulheres têm, que é o sentimento e que valorizam as nossas relações. Nós, homens, temos que aprender muito ainda com as mulheres. Bom, nós temos alguns segundos. Obrigado, pessoal. Nós vamos gravar essa live, né? Nós seremos cortados daqui a 20 segundos pelo Instagram. Então, só para despedir, agradecer a presença de todos. Obrigado, Rolf. Obrigado, muito preciosa a sua fala, né? Que é a autoridade nesse assunto. Né? Obrigado por tudo. Até a próxima, gente. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.